E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. É uma alegria ter você aqui conosco mais uma semana. Iniciando a nossa segunda-feira com uma presença, que daqui a pouco a gente vai divulgar aqui, muito importante. Mas antes disso, eu quero convidar você, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative a notificação para você ficar por dentro de toda a nossa programação. Em especial nesse tempo da quaresma, nós estamos com uma programação especial para poder ajudar você a preparar a sua vida, o seu coração para a paixão, morte e ressurreição de Jesus que nós iremos celebrar a Páscoa. Então, por isso, ative a notificação, nos siga nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, tá tudo aí na descrição. É só você clicar e nos seguir, ficar por dentro de toda a nossa programação para você não perder nada, tá bom? Participa de forma ativa também nos comentários, é muito importante, porque você não está apenas assistindo, você está realmente aqui sentado à mesa conosco, você está participando. Não é apenas um ambiente onde você assiste, ouve, não, você realmente participa. Por isso, participe de forma ativa nos nossos comentários, tá bom? Eu já quero dar as boas-vindas ao nosso convidado, um convidado de honra para nós aqui, uma salva de palmas ao nosso querido Monsenhor Valnei. Seja bem-vindo, Monsenhor. Muito obrigado, Bernardo. Então, alegria poder estar aqui com vocês e contar um pouquinho da minha caminhada, né? Então, as pessoas entenderem por que me chamam de Monsenhor, porque à primeira vista olha um padre mais jovem, Sim. e como pode, né? O Monsenhor é como o Monsenhor Pedrinho, Monsenhor Américo e outros tantos que são mais idosos, né? Então, ao longo aqui do nosso diálogo, da nossa partilha aqui, eu vou poder contar um pouquinho dessas coisas todas, falar um pouquinho sobre a minha história um pouquinho vocacional, as pessoas relembrarem um pouquinho, Sim. e também falar sobre as virtudes, né, o remédio para a alma que nós Amém. tanto necessitamos. Amém. É muito vai ser muito legal também, porque o nosso último convidado foi um monsenhor também, foi o Monsenhor Pedrinho, Deve ter né. sido muito divertido, né. Foi muito O seu legal. Pedrinho é uma Inclusive, bênção. se você não assistiu, né, o nosso último episódio, só você entrar aí no nosso canal. E já quero, nesse início, deixar aqui para o senhor um presente Uhum. da Olha nossa aí, loja, muito seja obrigado. Emanuel, os nossos Devo abrir o patrocinadores, presente? pode Vou pode abrir abrir, pode aqui. ficar à Eu sei que as vontade. pessoas são bastante curiosas, né, elas gostam de Pode saber o que tá no pode ficar à pacote. vontade. Olha aí que bonito, ó. Muito Presente para obrigado. ajudar o senhor a rezar melhor Com também e certeza, com lembrar certeza, também de rezar por nós, com né. certeza. Inclusive nós temos aqui atrás algumas imagens de arte de Santa Faustina. Nesse tempo, se você quiser também preparar o seu coração aí na Páscoa ou quiser presentear alguém também na Páscoa, né, nós temos aqui imagem de Nossa Senhora Aparecida, de arte de Santa Faustina, Jesus Misericordioso, dentre outras infinidades de objetos religiosos para a evangelização que nós temos, tá bom? São os Então você melhores. pode. Eu ia dizer que são os melhores presentes que a gente pode dar a alguém, né. Amém, amém. Você pode depois também ficar por dentro de toda a nossa novidade, a gente tá tentando trazer bastante coisa legal para você no nosso Instagram, @sejaemanuel, tá na descrição também. Padre, se o senhor puder, vamos começar então falando sobre essa questão de monsenhor, acho que é bom, acho que é legal, o pessoal poder entender um pouquinho, né, porque é monsenhor, é padre, o que que é? É bom senhor, é monsenhor? Não, é monsenhor mesmo, né. Então, esse é um ofício, digamos, são títulos dados pela igreja, em primeiro lugar, que são dados a partir dos 65 anos, são títulos de honra, né, pelo trabalho, pela dedicação, né, esse é o título de monsenhor. Mas é importante que algumas funções na igreja, como o título de governo, né, como, o vigário geral, então ele recebe o título de monsenhor pelo ofício de governo. E esse título, ele não pertence ao padre, né, ele pertence ao vigário geral. Então o vigário geral, no caso, como hoje estou eu vigário geral, então esse título, eu estou monsenhor, podemos dizer assim, né, O senhor não eu não é, sou, né. Monsenhor verdadeiramente é Monsenhor Pedrinho, Monsenhor Américo, um título eles são. eles são, isso, concedido, por Roma, pelo toda a dedicação, trabalho ao longo da vida sacerdotal, o testemunho deles, né. Então o vigário geral ele tem só um título de governo, por quê? Porque ele é ordinário local, né, a gente até brinca que o vigário geral, o bispo é o ordinário com caráter, né, e o vigário Vocês é geral um ordinário sem caráter. sem caráter, né. Então alguns às vezes querem me xingar assim, seu ordinário sem caráter, né. Uhum. É exatamente isso. Por quê? Porque é a ordenação que imprime o caráter, né. O bispo é o ordinário com caráter, ele é ordenado bispo, né. E o vigário geral, ele é confiado,
esse ofício para auxílio, ajudar diretamente o bispo no governo, e que o bispo vai determinar o tempo, ou o bispo que vem, às vezes, indica um outro padre para o ofício. Então, é exatamente por isso, né. Então é um título de governo, né. Uhum. Somente o vigário-geral tem esse título de monsenhor, né. E assim que não tiver mais esse ofício, as pessoas me chamarão normalmente, então, de Padre Valnei, De né. Padre Valnei. Isso. E hoje o vigário-geral, ele faz o que exatamente? Tá. Quais são as suas atribuições a isso? Hoje, também, se o senhor puder falar um pouco para o pessoal, né, o senhor tá em alguma paróquia, tá fazendo o quê? O pessoal poder alguns lhe conhecem, mas não sabem exatamente, talvez aquilo que o senhor faz, né. Tá. Então o primeiro ofício que eu tenho é o de vigário-geral, é um ofício mais árduo, né, por quê? Porque a gente fica diretamente com o bispo, né, então é o cargo de confiança do bispo, né, em todas as situações que o bispo precisa governar, as dores, sofrimentos que o bispo tem, ele sempre vai estar aí partilhando com o vigário-geral, ele vai estar ali ajudando a carregar a cruz com o bispo, né. E então, ou seja, todas as reuniões possíveis, que precisa estar e os trabalhos, né, até mesmo quando o bispo não pode, ele envia o vigário-geral, né. Então, sei lá, precisa de uma paróquia, o bispo tem crismas, e ele por algum motivo na agenda dele ele não consegue estar naquela crisma, então ele pede para o vigário-geral ir no lugar dele, né. Então é onde o bispo não pode estar, ele normalmente envia o vigário-geral, né, até mesmo para representar, assim, às vezes na sociedade, encontro e outras reuniões que tem, porque o bispo infelizmente não consegue participar de tudo, Sim, né. claro. Claro que na nossa diocese nós temos a graça ainda de ter o nosso bispo emérito, Dom Zeno, muito bem de saúde, ele muito trabalhador ainda, uma agenda sempre cheia, então quando tem, crismas, né, a gente sempre tenta ver primeiro a agenda dele, né, Sim. para ir realizar as crismas. E quando aí o emérito não pode, aí não o vigário-geral não tem como escapar, ele tem que ir, né. Então, às vezes, a minha agenda ela é um pouco instável, né, ou até dupla, porque eu tenho assumido outros compromissos, mas se eu preciso substituir o bispo, os outros compromissos têm que ficar de lado, né. Sim. Então, então todas as reuniões que nós temos, reunião de província, né, o que que é a província? A província são as dioceses ligadas a uma arquidiocese. No caso, a nossa província é a de Porto Alegre, e tem outras aí, 5 dioceses que estão então sobre a são sufragâneos que nós falamos, né, estão sobre, o governo também da arquidiocese. Se o bispo daqui vem a faltar ou tem alguma dificuldade, ou não tem bispo aqui, a gente recorre ao arcebispo, né, Sim. nas diferentes situações. Então a nossa província então é Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Osório, eh, Montenegro, 5 com a Arquidiocese de Porto Alegre, formamos, né, essa província. Então, essas reuniões de província, ela tem de 2 em 2 meses, depois todas as outras reuniões que tem, reunião de conselho de presbíteros, colégio de consultores, eh, reunião de grupo de trabalho, então o vigário-geral está sempre ali acompanhando o bispo nessas funções, nesse Acaba que o senhor ofício. está muito dependente daquilo do que o bispo lhe direciona também, né. Sim. E tem muitas situações que o bispo confia ao vigário-geral, né. Sei lá, eu estou com um padre que está com alguma dificuldade, alguma coisa, o vigário-geral vai lá conversar com aquele sacerdote, vai lá estender a mão, ajudá-lo, né. Sim. Porque às vezes o bispo não consegue estar em todas as situações. Então é uma função bastante árdua, assim, né, exige bastante. Até porque há pouco tempo a gente teve a mudança, né, de bispo, então, um bispo que chega aqui conhecendo a diocese, sem saber muitas vezes muitas coisas, sem conhecer muitas vezes os padres, é importante ter essa figura local que conhece a realidade, que conhece os históricos, que conhece a necessidade de cada ambiente, né. Isso, aconteceu de fato com agora a chegada de Dom João, né, que já está no segundo ano dele aqui de episcopado em Novo Hamburgo, então ele, de fato ele chegou, e quando a nomeação de um novo bispo, os ofícios todos eles caem, né, só permanece, o colégio de consultores, né, que é um senado que auxilia a diocese se ela estiver vacante, ou não Sim. aconteceu isso no nosso caso, porque Dom Zeno continuou como administrador da diocese, né. Mas mesmo assim, chegou o novo bispo, então cai todas as funções e ele de novo forma esse grupo de trabalho. Claro que Dom João ao chegar, muito ponderado, ele ergueu todas as funções novamente, porque eu preciso entender como é que a diocese, ele não conhecia absolutamente nada da diocese de Novo Hamburgo, Sim. né. Ele até comenta que quando os secretários da nunciatura fizeram contato com ele, né,
Ele disse que, eles parece que sondaram, fizeram contato para sondar com ele sobre Novo Hamburgo, né, e ele prontamente, sempre obedeceu, ele disse: "Olha, tá bom, eu tenho que ir pra Novo Hamburgo, vamos lá", né. E aí causou um pouco de surpresa até nos secretários e depois o Núncio fez contato com ele, né. E então mas ele não sabia absolutamente nada de Novo Hamburgo, ele até deu uma entrevista na época no jornal, e aí ele disse: "Olha, eu não sei nada de Novo Hamburgo". Então Sim. ele veio zerado, assim, né. E evidente, quando ele chegou, ele foi se inteirando, tudo aquilo que eu podia responder para ele, eu fui ajudando, né, falando um pouco da realidade dos padres, né. Uma das coisas que eu disse a ele, assim, eu disse: "Olha, o senhor estava numa diocese menor, pequena, né, Sim. então o senhor veio pra uma diocese muito mais complexa, maior, uma população muito maior, uma região metropolitana, né, então os desafios são maiores também", Sim. né, e de fato, tem demanda de Uhum. trabalho. E claro, alguns perguntam: "Olha, estava vigário-geral de Dom Zeno, né, e depois permaneço com Dom João, né". Eu acho que isso é um bom sinal, né, sinal de que a gente trabalha sério, é Sim. comprometido, né. E se não fosse isso, o bispo teria também já buscado um outro vigário-geral, né. Sim. E eu, assim, eu espero que ele, Sim. É um pense bom num sinal, né. futuro pense no futuro próximo também já de nomear um outro vigário-geral, porque, como eu falei, é trabalhoso, né, Sim, trabalhoso. sim. Padre, antes da gente continuar, deixa eu lhe perguntar, como é que tá o ar, tá legal? Tá bem, Tá, ótimo. não tá muito gelado? Não, Não? tranquilo. Tá. Porque o último monsenhor que esteve aqui pediu para desligar. Decidiu desligar, É, mas ele é compreensível, é né. verdade. Mas então tá. E além então hoje de ser vigário geral, Vamos aos demais ofícios daí, né, quem dera fosse só isso, mas eu já vou para o 12º ano na formação, então eu sou diretor espiritual lá no Seminário Propedêutico Betânia, né, é onde eu acompanho os jovens no discernimento vocacional, nessa primeira etapa de discernimento deles, né. Alguns concluem em 2 irmãos, mas começam de fato a caminhada seminarística, né, para discernir a vocação é no propedêutico. Propedêutico significa preparação para o seminário maior. Então eles ficam 1 ano no Betânia, e depois eles vão para o seminário maior, que começa com o discipulado, que é a filosofia, sim. né. Então esse é o segundo ofício, que já estou há muitos anos. Também, tenho o ofício de administrar a casa de retiro São Pio, né, na Lomba Grande, e ainda auxilio nos finais de semana a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Nova Hartz, né. Tem alguma demanda, né. É bastante trabalho, mas a gente tem que trabalhar enquanto é jovem, né, então tudo Sim. bem, É, né. Só que a gente aprende, claro, a sempre a moderar um pouco, né, porque a gente precisa descansar, a gente precisa saber quando se excedeu, reduzir o ritmo, né, para cuidar da saúde também, né. sim. Deixa eu, aproveitar que o senhor falou já a questão da direção espiritual, né. Como que é o talvez até um pouco mais de forma prática, assim, como que é a questão do seu dia, da sua organização? Por que que eu pergunto isso, tá? Não é que a gente quer lhe vigiar, mas Sim, as pessoas entenderem o que que eu é, faço. né. Mas, porque a gente sabe que a formação, ela é muito importante também o dia a dia, né. É muito diferente você morar com alguém, do que você apenas conhecer a pessoa de eventos, né, de encontros, até os próprios rapazes que fazem encontros no seminário, né, encontros vocacionais, você vai conhecer de fato a pessoa quando ela tá ali, depois, né. E, um final de semana é uma coisa, um tempo é outra, né, as coisas muita coisa depois vai se clareando. Ah, a pessoa não era bem assim, a pessoa tinha essa e essa qualidade, ou esse e esse, ponto a ser trabalhado. Mas a gente sabe que essa proximidade é muito importante na formação, né. Sobretudo porque vocês ali estão formando homens não só para uma profissão, né. Não é apenas para um executar de tarefas, mas se forma um caráter, se forma nas questões espirituais, porque se está formando líderes espirituais, né. Então como que o senhor leva isso, assim? Porque eu imagino que nem sempre o senhor consegue estar o tempo todo ali, né, diante de todas essas funções, mas é preciso ter este vínculo, né, porque senão pode parecer até eu não sei se existe esse pensamento, espero que não e imagino que talvez não, mas de tipo: "Poxa, o padre nem ele nem tá aqui, né, ele vai, sei lá, na minha direção espiritual trazer alguma realidade que na prática é diferente, ele não sabe porque ele não tá aqui", né. Como é que o senhor leva essas questões, assim?
Tá, primeiro é muito importante esclarecer assim, né, então o reitor, ele é o encarregado pelo o fórum externo, então tudo que envolve disciplina, educação, né, os estudos, o governo da casa é com o reitor. Uhum, A melhor parte, de fato, fica com o diretor espiritual, porque uhum, é onde você forma de dentro para fora, né. uhum, Então é o fórum interno. Então, ou seja, o diretor espiritual na casa de formação, ele é o confessor e o diretor espiritual, né, orienta, né. Então é importante, até o termo mais adequado seria orientador, né, porque é aquele que orienta o caminho. Então, disseste bem, eu não tenho dúvida hoje, nos seminários, nas casas de formação, que a pessoa mais importante é aquele que orienta, é o diretor espiritual, né, porque ele vai lidar justamente com tudo aquilo que precisa ser trabalhado, né. Uma coisa é você ver Bernardo, né, barbinha bem arrumado, cabelinho bem ajustado, né. Outra coisa é você ver o Bernardo lá nas suas misérias, que todos temos, né. sim. Eu tenho o meu diretor espiritual como sacerdote, né, e que preciso trabalhar as minhas questões, e isso são trabalhos para a vida inteira, né. Então, quando nós acompanhamos os jovens, não dá para ser à distância, né. Então, ou seja, o diretor espiritual ele tem que estar bastante presente. Mas como com tanto ofício o senhor consegue estar presente?" Sim, a minha rotina no seminário é estar com ele, despertar, estar mais cedo na capela do que eles, acompanhar a vida de oração, nós temos de manhã as orações do ofício, as laudes, Lectio Divina, Santa Missa, isso diariamente, depois café, eles têm aula, trabalhos, eu também dou aula para eles lá, 2 disciplinas ao longo do ano. E, então esse estar presente faz com que eu observe, né, não só aquilo que eles trazem. Uma coisa é o Bernardo e vem e diz: "Olha, minhas dificuldades são essa", mas todos nós temos dificuldade de leitura de nós mesmos. Então, ou seja, no dia a dia, não é que a gente policia eles, não é isso, mas no acompanha no dia a dia nós vamos percebendo, né, às vezes no esporte, no trabalho, nos estudos, à mesa, nós vamos percebendo mais coisas, né. Então quando eles vêm para a direção, acolho tudo aquilo que eles trazem, mas também pontuo: "Olha fulano, mas tem isso, você observou isso? Mas aquilo". Então a gente vai aí, né, nessa observação diária, ajudando mais do que se fosse um mestre exterior, por exemplo, né. Sim. Fosse um diretor fora de casa, aí seria exatamente isso que você disse. Ele vem e vai aconselhar e vai dizer coisas que no dia a dia às vezes não confere, porque é muito fácil a gente, se mascarar ou se proteger, né. E no dia a dia não, no dia a dia pode ser que um jovem ele no primeiro momento não tenha tanta confiança com o diretor espiritual, mas no dia a dia ele vai, né, ter esses passos e ter toda a confiança, né. Porque eu costumo dizer a eles, o jovem que senta lá com o diretor espiritual, aquela cadeira, né, lá não é o Bernardo que as pessoas pensam, aí fora, né. E pode ter muitas qualidades, muitas virtudes. Lá senta o Bernardo com as suas misérias, as suas, angústias, suas aflições, né. Senta este ali, né. E por isso que uma das coisas muito importantes na direção espiritual é justamente essa sinceridade, adquirir essa confiança com o diretor. Então, por exemplo, uma das coisas que eu trabalho muito com eles quando chegam, né, a gente vai trabalhar e forjar aí um plano de vida, Sim. né, para eles viverem, disciplina, enfim, e também vamos aí identificar, né, quais são as minhas misérias que eu preciso trabalhar, né. Então eu peço para eles elegerem, assim, escolher um local ou, enfim, que onde eles se encontrem consigo mesmo, né. Qual é a miséria ou as misérias, as minhas fragilidades que eu carrego, né. E eu peço para eles dizer: "Tá, qual é aquela que faria perder o céu?". Então é a partir dessa que nós vamos trabalhar. Por exemplo, eu identifiquei lá que minha das maiores misérias é o orgulho. Nós vamos identificar qual é o remédio para isso. Qual é a virtude que eu devo conhecer, devo saber as práticas daquelas virtudes e começar a viver, né. E claro, isso na intimidade com Jesus, no dia a dia, a casa propõe um itinerário de vida de oração, mas qual é o meu a mais? Quais são as modificações que vão me corrigir de certas coisas? Tudo o diretor espiritual vai ajudar eles a caminhar. Sim. Mais ou menos isso. Sim. É. Olha, já que a gente está falando sobre isso, antes ainda, eu queria que o senhor pudesse se apresentar um pouco mais antes ainda de ser vigário, antes de ser formador, antes talvez de ser padre, né. Então, o senhor é de onde? É filho de quem? Tem irmãos, não tem? Sim, sim. É, a gente carrega muito dos nossos, é importante que saibam das Sim. nossas histórias, né. E são histórias comum, como muitos outros, né, alguns, com histórias mais difíceis, outros nem tanto, né.
Então eu sou natural de São Lourenço do Sul, não sei se já estiveram, Ah, o mas senhor não é de Novo Hamburgo? não, Achei que o sou senhor era de Novo migração, Hamburgo. sou migração a Novo Hamburgo também. Então eu sou de São Lourenço do Sul, somos 4 filhos, né, 2 homens e 2 mulheres, então eu tenho uma irmã mais velha, um irmão mais velho do que eu ainda, aí sou eu e depois tenho uma irmã mais nova. E meus pais, graças a Deus, são vivos, estão bem de saúde, né, são agricultores. Meu pai é agricultura familiar, então eles continuam em São Lourenço, na terra que meu pai vive há quase 80 anos. Meu pai tem 77 anos e a minha mãe 72 anos, né. Então até inclusive agora, né, nos próximos dias eu vou estar com eles, visitando eles. Não vou com frequência, porque são 3 horas de estrada até lá, Sim. então não dá para ir no mesmo dia e voltar. E o que que aconteceu? Eu tenho familiares aqui em Novo Hamburgo, né, tenho um irmão e uma irmã de meu pai que vive a vida inteira, que migraram também muito cedo a Novo Hamburgo. Uhum. Então em 1995, né, talvez alguns de vocês aqui ainda não eram nascidos, né, Eu não era nascido ainda em 95. 95, né, pois é. Então eu migrei a Novo Hamburgo, mas com aquele objetivo, né, sair da minha cidade, porque é uma cidade pequena, não industrial, uma cidade de primária, ou seja, da agricultura e do turismo, Uhum. né, exploro o turismo, então é um lugar muito bonito, tem a lagoa, a praia de São Lourenço, que é sempre muito lotada, assim, muito frequentada, né. Então migrei em busca de quê? De me desenvolver como pessoa, né, eu não vim para Novo Hamburgo para ser padre, né. Tinha vínculos com a igreja local, assim, mas por trabalhar e ir para casa final de semana, tinha vínculos mais, de encontros Uhum. familiares, de novena, exemplo que a gente tem hoje na quaresma, os encontros, Sim. preparação para Páscoa ou para o Natal, então eu participava, assim, desses encontros, O senhor né. vem pra cá com quantos anos? 18 para 19 anos, né. Então, aí chegando aqui em Novo Hamburgo, primeiro momento morava aqui no bairro Guarani, próximo, e participava da missa aqui na catedral ou na Piedade, Uhum. né. Eu nunca me vinculei a Nossa Senhora de Fátima, embora morasse, sei lá, uns 500 metros, né. E aí depois, com o tempo, né, eu passei a me vincular, sei lá, foi em 95, 96 ainda estava assim avulso, né, tentando formar amizades, porque deixei a minha infância toda, meus Sim, amigos imagino. todos, né. Então eu Quem o senhor conhecia aqui eram Eram os meus sua só os única família familiares. ali, né. É. E a família aqui no caso é grande, né, porque esses meus tios também contraíram matrimônio e formaram famílias aqui, então a família Numerosos. ficou numerosa, assim, né. E então vindo para Novo Hamburgo com esse objetivo para estudar, para trabalhar, né, graças a Deus logo consegui trabalho, pouco mais tarde depois consegui também aí entrar na faculdade, eu fazia faculdade de comunicação na Fevale, né, e o meu segundo grau então foi técnico em contabilidade, né, então trabalhei na área na contabilidade, participando de todas as áreas, RH, escrita fiscal, contador, enfim, trabalhei nessa área toda. Eu fiz 6 meses de Não técnico em quis mais. contabilidade. Não, aí eu entrei pra comunidade. Aí Hum. eu estudava, morava em São Leopoldo, estudava em Portão, fiz 6 meses de técnico, daí eu me mudei pra Campo Bom, pra comunidade, daí eu troquei de escola, daí trancou o técnico também. Trancou o técnico. Mas eu fiz só esses dias eu estava conversando com a Elisa, uma irmã nossa, eu disse: "Minha mãe queria que eu fizesse um técnico, vou fazer, né". Aí eu me inscrevi em diversas escolas e cada escola era um curso diferente. Eu me inscrevi ali no Liberato, qual que vai ser? Química, tá. Me inscrevi, sei lá onde mais, vai ser alguma coisa. Aí me inscrevi nessa em Portão e passei lá. Daí lá tinha informática, eletrotécnica, que hoje se eu fosse fazer eu faria Outro eletrotécnica, técnico. mas na época não me encantou muito. E tinha contabilidade. Eu pensei: "Bom, Vamos tentar. vou fazer contabilidade, o máximo que vai fazer eu vou trabalhar num escritório, sentado, ar-condicionado, então pelo menos eu vou estar num lugar Sim. legal". Aí eu fiz, mas só fiz 6 meses. Então eu me formei no segundo grau técnico e, Lá em bom, São Lourenço. lá em São Lourenço, trabalhei lá, cheguei em Novo Hamburgo para trabalhar também na área aqui. Eu Uhum. consegui trabalho na área. Mas e na própria empresa que eu trabalhei, eles perceberam, assim, um pouco potencialidade para a área de vendas, né, e eles então foram me encaminhando e eu fui para a área comercial e daí nunca mais voltei para a área de exatas, né. Uhum. Tanto que quando eu fui depois fazer o curso na Fevale, a faculdade, eu fazia RP, né, relações públicas, né, por gostar da área da comunicação. Uhum. E, claro, não concluí o curso depois, evidentemente, porque também tive que deixei os para ingressar no seminário, mas eu tinha muita saudade. É. E imaginava, pensava que depois de padre eu iria
poder voltar para o curso, né, e Sim. concluir, mas com tantos ofícios isso não Teve que foi aprender na possível. prática daí a Não foi comunicação. possível, não foi possível, né. Então, e aí, claro, o meu amadurecimento na fé mesmo se deu na caminhada junto à juventude do CLJ, né. Então lá Uhum. na Senhora Aparecida, lá no bairro São José, eu iniciou. Tá, o senhor participava lá por conta do CLJ? Sim, exatamente. Eu fui para lá porque iniciou o grupo de jovens lá e um membro, um casal da família ia ser tios lá, né. Ah, entendi. E aí a família Então não é insistiu: que lá "Vamos era a lá". sua paróquia, o senhor Não, foi não lá era, por conta do por conta do CLJ? CLJ, mas como foi logo recente, tornou-se a minha paróquia, eu vivia sempre lá, embora não morei lá no bairro, depois morei aqui eh, no Jardim Mauá, e Uhum. era o padre Geraldo, que hoje está no santuário, né, como vigário. E ele vivia me cobrando, porque ele queria me ver na Nossa Senhora da Piedade, ele era o pároco ali, ele disse: Uhum. "Mas tua paróquia é aqui", eu disse: "Não, minha paróquia é Nossa Senhora Aparecida, né". Hum. Então eu sempre estava lá, e tanto que as pessoas lá acham que eu sempre morei no bairro, porque eu sempre estava lá, né. Então fiz todo o caminho de CLJ, fui amadurecendo e desenvolvi também profissionalmente, estava muito bem, tinha o meu carro, minhas coisas, né, como todo jovem poderia ter. Tive vários namoros, assim, não que eu fosse namorador, né, vamos explicar isso, porque foram ao longo de 10 anos, então eu estava tentando muito o matrimônio, né. E minha última namorada, então eu ia noivar, né. O ano que eu ia noivar foi o que entrei no seminário, né. Então meus projetos eram outros, né. Então Sim. eu fugi o quanto pude da vocação, do sacerdócio, mas tudo me levou para isso, né. O senhor tem uma vocação um pouco mais tardia então. Tardia, sim. Cheguei 18 para 19 anos, até porque, assim, Bernardo, na minha na minha região nunca ninguém falou em sacerdócio. Então se entende por que que alguns lugares, não tem padres ou falta padres, não tem vocação, porque não era trabalhado, né. Engraçado, né, porque às vezes a gente tem uma visão que é um pouco contrária, né, que é esses lugares que são um pouco mais interior se fala mais sobre isso. Aham. Às vezes parece, né, que se vai para as grandes cidades, aí, bom, se fala de tantas outras profissões e sacerdote não tanto, embora aqui na nossa diocese a realidade é um pouco diferente. Mas Eu acho se que é muito parece um pouco, tipo, no interior se fala um pouco mais sobre isso. isso, mas tens razão naquilo que tu estás dizendo, isso é verdade. Mas existe uma realidade cultural também, né, se a gente passar o Guaíba, por outro lado, você vê que a realidade cultural é totalmente outra. Aqui a realidade cultural ela é existe uma cultura religiosa mais arraigada nas famílias, né. Você tem colonização alemã, você tem os italianos, tem os poloneses, né, eh, enfim, outras culturas que vieram e que conservou esse ambiente religioso, né, manteve. Uhum. Mas você vai mais para o sul do estado, isso não é assim, né, É mesmo? não. Então até os 18 anos eu não ouvi nenhuma vez na minha vida alguém falar em aliás, a minha catequista uma vez, né. Catequista de primeira comunhão, ela perguntou isso, né. Mas enfim, e eu, segundo ela, não lembro mais, eu teria respondido que sim, né, da turma que ela perguntou se alguém gostaria de ser padre, ela respondeu hoje ela ainda é viva, né, minha catequista, lá em São Lourenço, e aí ela disse: "Ah, foi o único que respondeu que sim, poderia ser Mas agora padre". ficou fácil, né, depois o senhor já virou padre, daí Sim, era verdade. pedra cantada já. Verdade, né. E aliás, certa vez ainda o padre local, na época, muitos anos atrás, ele ele ficou, assim, um pouco incomodado com a comunidade, é uma capela, né. Uhum. Ele ficou incomodado com eles e eles não estavam querendo assumir os ofícios da diretoria da capela, e ele, assim, se indignou com a comunidade, disse: "Mas essa comunidade também não serve para nada, não serve nem para dar um padre para a igreja, né". E alguém o repreendeu, ele disse: "O senhor que é um ignorante, o senhor que não sabe, né, nós temos sim uma vocação da nossa comunidade, só que ele foi embora". Aí lembrou, ele na outra semana ele estava visitando meus pais. É mesmo? Assim. E aí outras vezes depois me acolheu lá também, porque, tipo assim, ele se surpreendeu, né. Achei que o senhor ia dizer que ele falou: "Então vão vocês também com ele, Não, vão não, vão não, atrás não, dele". não. E aí ele se assustou, assim: "Não, tem uma vocação sim dessa Sim. comunidade, né". Então esse é um pouco, assim, da minha história, né, vindo para Novo Hamburgo. E o ano que eu ingressei no seminário, então, foi em 2005. 2005. Foi inclusive, 10 anos exatamente, um pouco mais de 10 anos depois que eu estava aqui, né. Então, eu não vim para ser padre em Novo Hamburgo, foi fruto justamente de um caminho, comunitário, no movimento de jovens ali, fui me inteirando e E participando. nesse processo, o que que o senhor lembra, assim, como é que foi esse amadurecimento e até que como o senhor falou, né: "Ah, namorei, tinha minhas coisas", o que que não sei, o que que levou o senhor a isso? Quais foram os movimentos, que Deus foi dando para lhe mostrar esse caminho?
Na verdade, eu fui conhecendo as coisas da igreja e fui tomando gosto, né, porque eu posso dizer assim com toda certeza que eu era bem ignorante nas coisas da igreja, né. Eu não sabia nada o que que era um seminário. Para mim, seminário, o que que é isso, né. E então essa proximidade com os sacerdotes aqui na nossa região, né, depois por estar no movimento de juventude, assumi muitos trabalhos ao longo do tempo na vida da paróquia, passei por um grupo de liturgia, até festeiro, né, Olha aí. jovem. Então, assim, todas as funções que você pode imaginar que nós temos numa paróquia, né, e eu tinha depois criei um desejo de ser ministro da Eucaristia, né, Uhum. nossa, poder pegar Jesus, distribuir Jesus às pessoas, né, mas eu sabia que só podia ser ministro da Eucaristia se o sacerdote, o pároco, o padre convidasse, né. Sim. Então eu nunca me ofereci, mas eu carregava aquilo comigo, assim, né. E como aconteceu os movimentos? Claro que amadurecendo na fé, conhecendo mais as coisas da igreja, né, as muitas formações que a gente vai tendo ao longo dos anos, né, a gente vai amadurecendo, vai perguntando, as palestras, enfim, a gente vai tendo contato, os sacerdotes, então a gente vai amadurecendo, vai perguntando, né. Então eu ainda tenho esse catecismo, né, que eu carrego comigo, né, Uhum. esse é da minha juventude ainda, né. Esse é o catecismo que está todo rubricado, todo marcado, já como jovem, né, eu carregava comigo, né, comprei ele, descobri que tinha um catecismo, né, que eu não sabia, e aí então comecei a estudar e a conhecer as coisas da igreja a partir do catecismo, vi que quando eu tinha que dar alguma formação, às vezes para outros jovens, eu tinha onde recorrer, tinha o conteúdo no catecismo, né, Sim. então e foi desse movimento. Bom, eu vislumbrava assim, ser empresário na área da comunicação, vislumbrava ser pai, ter muitos filhos. Esse desejo de paternidade, assim, ele me segurou por muito tempo, né. Eu foquei, eu queria um matrimônio, então as pessoas na minha comunidade, elas vinham me dizer: "Escuta, tu não pensa em ser padre? A gente vê que tu tem todo jeito, tem cara de padre, né". Eu disse: "O que é cara de padre, né?". As pessoas sempre diziam isso: "Mas tem vocação para ser padre, tá, qual é?", né. Não sei se é cara de água benta ou pálido, não sei o que que acontece, enfim, mas as pessoas começam a dizer isso, né. Sim. E não só as pessoas, muitos sacerdotes na diocese, né. E um dos padres da diocese, assim, que me chamava a atenção e que me referenciou muito, né, pela seriedade, assim, pela a condução de como ele era, foi o padre Edson, hoje o Dom Edson, né, Uhum. que hoje é o bispo aí de Cachoeira do Sul, né. Inclusive ele é meu padrinho de ordenação, né. Então, assim, eu observava um pouco ele e via, e ele foi também diretor espiritual do CLJ na época, e essa proximidade com ele, né, e outros padres sempre vinham dizer e às vezes me xingavam por causa disso: "Olha, todo mundo sabe que tu vai ser padre, só tu não sabe". Não, né, não, eu quero ser pai, eu quero ter filhos, então muita resistência, né. Sim. Só que chegou um momento, assim, né, o meu namoro terminou não para entrar no seminário, né, imagina o ano que eu queria noivar, teve assim diria assim, Ah, então o senhor não terminou para ir para o não, seminário? não. Terminou? O namoro, na verdade, assim, jovens dizem, deu uma treta, né, entre eu e Aham. minha namorada. As coisas não estavam tão bem, mas uma menina muito querida, muito responsável, também engajada na vida da igreja, catequista, também era do CLJ, assim, pessoa excelente, né. Então, eu já estava aí já com 25, 26 anos e eu queria dar passos, eu queria logo ir para o matrimônio, né. Mas um dia deu uma treta e ela me xingou, falou mais braba comigo, e ela disse assim, né, "Ou a gente continua pra valer ou a gente para". Daí eu olhei pra ela: "Então paramos". E assim terminou, no outro dia ela mandou aí um e-mail, na época não tinha WhatsApp, graças a Deus, Era e-mail. e-mail, né. Ela me mandou um e-mail aí assim acho que sei lá umas 2, 3 páginas de e-mail apontando várias coisas, muitas coisas ela tinha razão, evidente, né. E aí eu respondi em 3 linhas. Eu percebi que eu não tinha condições de fazê-la feliz. Até então eu rechacei o seminário. Depois que isso aconteceu, foi bem no começo do ano, fevereiro, março, começou a me dar uma crise vocacional muito forte. Eu comecei a me perguntar mais, assim, o que que Deus queria de mim. E aí eu busquei o pároco da minha paróquia, eu pedi luzes para ele me deu alguns conselhos, e 20 dias depois eu disse pra ele: "Ó padre, eu vou ter que fazer essa experiência, né". Era muito difícil largar o trabalho, né. O bom salário que eu tinha, né, graças a Deus estava bem encaminhado, tinha um bom salário que eu sempre brinco, se fosse por causa do salário de ser padre, eu nunca ia ser padre, né, Sim. porque eu nunca vou ter o salário que eu tinha já com isso jovem ali, 20 e poucos anos, né, estava Sim. bem encaminhado mesmo, né. E gostava muito do trabalho, gostava muito da minha faculdade, mas não e aí quando eu cheguei, né, aí acabei entrando em agosto, por quê? Porque eu era já um jovem muito conhecido, muita caminhada de igreja, então
é o correto, e hoje nem se admite dessa forma, né, se acolhe o jovem no início do ano, ali fevereiro, março, depois de ter acompanhado um ano nos recolhimentos, nos Sim. encontros ali no Seminário Betânia, né. E no meu caso foi diferente, então eu entrei em agosto e segui a caminhada ali para frente, né. Mas quando eu cheguei, Bernardo, na capela do Betânia, que talvez vocês conheçam, devem lembrar a capelinha do Betânia, né, eu eu perdi a paciência com Jesus, assim, né, porque, cara, deixar todas as minhas coisas para trás, né, meus projetos de vida, eu tinha os meus projetos, né, abrir mão disso para aquilo que Deus queria, né, custou bastante. E aí eu meio que intimei Jesus, assim, eu disse: "Tá bom, tu me trouxe aqui nesse seminário, fez eu deixar meu trabalho, minhas coisas todas, meus projetos, né, aonde é que foi na minha vida que tu te manifestastes, que eu possa justificar eu estar aqui, né, que tu me conduziu?" E aí, de fato, eu tive, assim, uma experiência, assim, muito forte com isso, né. Passou, assim, diante dos meus olhos como um telão, assim, né, vários flashes de toda a minha vida, desde tenra idade, sei lá, 2, 3 anos, pequeno, Deus foi mostrando coisas que eu não tinha memória disso, Uhum. né. Deus mostrando: "Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Tá vendo aqui?" Tipo, olha, uns 15 flashes. Eu sei dizer que eu chorei compulsivamente na capela e nunca mais questionei ou duvidei de Deus. E fiquei padre, e sou feliz. Amém. Então a vocação não é o que nós queremos, é sempre se perguntar o que que Deus quer de mim. Uhum. Isso é a vocação da gente. E essa vocação às vezes nos contraria, nos custa, pesa, né. Por quê? Porque tem a tua cruz, a tua caminhada ali, né. Somos perfeitos? Não, mas Deus também dá graça, das condições, né. E eu fiquei então diácono com 34 anos e logo em seguida então 35 sacerdote, porque eu completo em agosto, fiquei padre em dezembro, né. E o meu primeiro ofício de padre foi ser vigário aqui na catedral de Novo Hamburgo. Primeiro aqui já Era na aqui. catedral. Não sei quem é que deu mais flash, se é o Nicolas ali atrás, com as tique-tique ou Jesus. Registrando Hã. todos os lances aí, né. Depois ele vai lhe entregar o book já. Tá. Não preciso pagar pelo book não, né? É igual aquele não sei se o senhor teve lá quando criança, aí que tem às vezes as pessoas vão nas casas, né. Sim. Aí: "Ah, ó, não, tirar foto é de graça aqui, tira foto". Ah, pois é, depois tu escolhe Aí uma. mostra assim: "Ah, gostou? Não, agora pra comprar, pra ter tem que comprar. É, A gente eles não. pode tirar de graça, mas se tu quer a foto agora". Exatamente, eles não dizem, né. Eu também não disse que eu costumo cobrar pelas fotos, né. Aí, ó, viu? Vai e vai pagar caro, né, que se pagar a unidade É, tá. mas não é foto comum, né, foto do vigário geral, né. Padre, deixa eu lhe perguntar, porque até me surpreendeu um pouco essa questão ali que o senhor falou, da sua realidade, de não ter, hã, esse contato e nem pensado ou sugerido ou até mesmo contato com pessoas que também já tiveram, a experiência, né, de entrar no seminário e alguns de ter se tornado sacerdote. Mas por o senhor ter passado pela formação dentro da nossa diocese, estar hoje na formação, Uhum. conhecer a realidade de outras dioceses, conhecer a realidade da nossa diocese, como o que o senhor não sei se o senhor já pensou sobre isso, acredito que sim, mas o que o senhor, consegue perceber que na nossa diocese tem diferente? Porque nós percebemos que aqui existe uma grande um grande número, muitas vezes, de seminaristas, né, até mesmo seminários, porque tem dioceses que não têm, muitas vezes, o seu próprio seminário, né. Nós temos aqui nosso seminário, nós temos nossos seminaristas, nós temos de forma recorrente ordenações, 2, 3, né. E não é uma realidade presente em todas as dioceses. Em Na maioria, pelo menos que a gente conhece que pelo menos do sul do país, é uma dificuldade grande. Às vezes tem diocese que tem um, 2 seminaristas, né. E hoje não é uma realidade, com a graça de Deus, da nossa diocese. O que que o senhor percebe talvez que existe de diferente? É uma própria questão cultural, não é? É o trabalho que hoje se pensa nisso? O que que o senhor diria sobre isso? Tá. Claro que o aspecto cultural religioso ele é um facilitador, né, Sim. ou seja, mas também dentro de um aspecto cultural religioso, você pode não ter vocações, se você não trabalhar. Então o que que acontece? A realidade em que eu vim, né, eu tenho o cultural evidentemente, mas também não existia um trabalho, uma presença, né, de alguém para trabalhar as vocações. O diferencial de Novo Hamburgo é isso, olha, pelo menos quase 40 anos se trabalha muito seriamente as vocações, né, na diocese de Novo Hamburgo, né.
Então, Dom Sinésio, que já é falecido, ele trouxe as irmãs angélicas e constituiu um centro diocesano de vocações, que nós chamamos de SEDVOC, né. Então, Elas desde vêm para cá elas para vieram isso. exatamente. As angélicas em Novo Hamburgo é o único lugar do Brasil, do mundo, que elas foram chamadas para ajudar nas vocações, as angélicas. Outros lugares, ela tem escolas, tem paróquias e outros trabalhos que elas ajudam. Mas em Novo Hamburgo, o ofício delas é trabalhar na pastoral vocacional. Isso já Legal. vai fazer 40 anos, né, Uhum. ou está fazendo, aproximadamente, né. Então, desde que a diocese ali surgiu, né, isso foi um dos grandes acertos, méritos de Dom Sinésio na Já época, então no no início, início. já se pensava É. ela nasce a nossa diocese nasce então com A esse pastoral olhar, assim. vocacional nasce já junto com a diocese praticamente, né. Que legal. Já E f eu não sabia disso, mas é legal porque já é uma coisa da essência mesmo, né, porque nasce exatamente. junto, já se É. nasce pensando nisso. E hoje, Bernardo, e quem nos acompanha, a diocese que tem mais vocações no Rio Grande do Sul é Novo Hamburgo, né. Glória a Daqui a um Deus. pouco a arquidiocese de Porto Alegre pode ter mais seminaristas, mas proporcionalmente Sim. pela população nós temos muito mais seminaristas, né. E, digamos, nós temos aqui a área da Serra, Caxias do Sul, a outra diocese, né, também já teve muitas vocações, né. Tem um ambiente religioso, facilitador, mas uma realidade que se descuidou, né. Então Novo Hamburgo, teve agora, por exemplo, passamos por esse período da pandemia, o reitor do menor acumulou a função de promotor vocacional, mas assim que chegou agora o Dom João, que é uma pessoa que trabalhou há muitos anos também na formação nos Sim. seminários, eu disse para ele logo de cara: "Olha, nós não podemos retroceder, E na é um CNBB era retrocesso". responsável E também, aí né. de novo então, né, se liberou e hoje é o padre Márcio, liberou um padre para trabalhar especificamente, porque não é só atender os jovens, não é só trazê-los para os encontros, né, não, você tem toda uma realidade paroquial, de pessoas que rezam pelas vocações, de pessoas que estão ali promovendo as vocações, que ajudam os seminários, né. Então é aquilo que o Dom Zeno fala, Dom Zvino trabalhou fortemente nisso, Dom Zeno continuou e não é diferente com Dom João, né. Ou seja, precisamos manter essa cultura, esse ambiente vocacional que existe na diocese de Novo Hamburgo, né. É o ambiente. Então, qualquer jovem dos nossos movimentos, né, já foram indagados, né. O Nicolas tantas vezes foi indagado, né, Nicolas, né. E aí, Nicolas, já pensou em ser padre, né? Acho que O ele já Bernardo provavelmente algumas também. vezes. Acho que ele tá na fase de escutar aquela frase. O senhor É, escutou, é, que só ele. eu não posso falar ela aqui ao vivo, porque senão, né, vou escandalizar Fica gravado, né. os pequeninos, não, vou escandalizar os pequeninos, né, a frase que me disseram, né. Então, ou seja, há esse ambiente e qualquer jovem dos nossos movimentos, né, seja, Ministério Jovem de Renovação, vocês mesmos que estão aí na comunidade de vida, né, eh, foram indagados, ou seja, consideram importante e veem com responsabilidade o discernimento da vocação, né. Então na nossa diocese, os jovens que estão na vida da igreja, eles sabem que é algo sério discernir a vocação, né. Que pode ser para o matrimônio, para o sacerdócio, a vida consagrada, né. Então se criou isso, então não é você vai chegar sei lá, vou numa escola aqui da diocese de jovens que não tem atuação nenhuma. O padre está lá, vai chegar assim de preto, né, de clésma, até de batina, eles vão achar que é o padre exorcista, né, porque muitos deles às vezes não têm atuação, não conhecem. Mas os jovens que vivem na nossa realidade na igreja, eles consideram a possibilidade, meninos e meninas, discernirem a sua vocação e se preocupam com isso, né, e se Sim. sofrem às vezes, né. Por que que Deus não é mais claro comigo? Porque eu acompanhava um dia outro jovem que eu já atendo há muitos anos em direção espiritual, né, eu ainda disse pra ele: "Olha, não vai vir o anjo Gabriel como veio para Nossa Senhora, Sim. te dizer qual é a tua vocação. Você vai percebendo os sinais ao longo do tempo". Então Então existe um ambiente vocacional facilitador. E Novo Hamburgo tem tentado ajudar outros lugares, né. Nós vamos ter agora o encontro segunda e terça em Pelotas, né, que é o da USIB, que é o órgão que, eh, está aí acompanhando os seminários do Brasil, né, no caso aqui o regional. Nós vamos para Pelotas e lá a gente vai trocar muitas ideias, né. O próprio Dom João será a pessoa que vai, aí ser o nosso anfitrião na formação do encontro, né, ele que vai nos dar a formação. Então alguém que tem experiência, alguém que já está numa diocese e aliás, Dom João ele comentou esses tempos que a estrutura vocacional de Novo Hamburgo é invejável. Tem coisas a melhorar como todo lugar tem, sim, claro. mas é uma estrutura invejável que se criou ao longo dos anos, né. Ano passado eu acompanhei um jovem que estava aqui em Porto Alegre, né, e como eles estão sem bispo, então estava assim uma coisa meio desarticulada, e então eu acompanhei um jovem para a diocese de Rio Grande.
E ele então, o padre de lá, o pároco disse: "Olha, será que consegue acompanhar? Porque aqui não tá conseguindo, ele está em Porto Alegre". Eu disse: "Olha, eu acompanho desde que ele vá para Rio Grande", né. Imagina, acompanhar a vocação aqui, e ele vai se acariciando conosco, ele inventa de querer ficar aqui, né. Puxa, Rio Grande precisa tanto, né. Então desde o começo eu já fui trabalhando ele nesse sentido, né. E Sim, graças a Deus ele foi acompanhado, foi trabalhado e ele foi admitido lá no seminário em Rio Grande, né, jovem, sim. lá. Então a gente tenta ajudar naquilo que dá outras realidades, né. É porque realmente é uma situação, por exemplo, trabalhar com esse jovem muito delicado, né, porque, por exemplo, ele já não está em Rio Grande, já é distante, né, já está numa outra realidade. Aí é acompanhado por um padre de uma terceira realidade ainda, que é Uhum. uma outra diocese. Então ele conhece diocese de Rio Grande, diocese de Porto Alegre, E isso é diocese de Novo no Hamburgo. Hamburgo pelos encontros, né, E pela direção aí espiritual. pelos encontros, querendo ou não, os é claro que a igreja, ela é universal, né. É, nós somos padres da igreja, né, É. por mais que a gente se vincula a uma igreja local. Mas também muita coisa ele vai conhecendo a diocese conversando com o senhor, não então Uhum. realmente era muito possível que ele dissesse: "Ah, mas poxa, eu gostei tanto É, daqui da diocese, de fazer formação com o senhor, acho que eu vou querer então fazer a formação agora como ser seu padre aqui, seminarista", né. ser padre aqui, é verdade. Não, com certeza ele deve ter pensado isso pela cabeça dele, mas como desde o começo a gente firmou, Sim, né. sim. Mas o que que é o positivo aqui, né, ele viu como é que eram os encontros aqui, ele participou, como era o acompanhamento dos padres aqui, como a diocese não trabalha, então, ou seja, é uma experiência que ele está levando para lá, Sim. né. E ele veio estudar aqui, aliás, ele veio porque estava estudando na PUC aqui em Porto Alegre, né, então por isso que ele estava aqui. Mas ele Sim. ia sempre para a paróquia de origem dele, para a vida dele, o pároco dele, ele estava sempre engajado muito na paróquia, né, lá, né. Então ele se engajou alguma coisa por aqui em Porto Alegre, para viver assim, mas sempre a cabeça dele lá, né. E interessante, né, filho único ainda, né, mais um filho único. Sim. Os pais, assim, estavam relutantes, né, acho que o Sim. sofrimento dele era ter, assim, o aval, a aprovação dos pais, porque imagina, o pai manda os filhos para estudar em Porto Alegre, porque quer que ele se forme, sei lá, o melhor advogado, o melhor jornalista, e aí o filho vem para cá e daqui a um pouco o filho diz: "Não é nada disso, eu quero ser padre", né. Então, também é às vezes naquela realidade, para eles é mais difícil de compreender, assim, né. E Mas a tá lá no seminário, tá feliz da vida, né. e a tendência, na verdade, é que se tenha cada vez mais essa realidade, né. Infelizmente, até diria assim, porque hoje nós temos o número de casais que têm um, no máximo 2 Sim. filhos muito, muito grande, né. Sim, Então o casal ofereceu o seu filho único à igreja, realmente, né. exatamente. E a gente tem vários, temos vários padres filho único, Sim, né. O padre Eric, pouco tempo ordenado, é filho único, né. Algum seminarista, Pedro Pioli, eu sei que é filho único, eh, nós temos outros seminaristas ali no Betânia, agora tem o Mateus Braga, filho único. Então é muito frequente acontecer, filhos únicos entrarem no sabe seminário. que é até engraçado, o senhor falou disso, agora eu lembrei, na comunidade de vida hoje não tem ninguém que é filho único. E de todos aqueles que a gente já chegou, por exemplo, a ter 50 lá, Hum, quase, tipo, tinha uma, 2 pessoas que eram só filho único, assim. A gente até se assustava, assim, porque a gente dizia: "Ah, quantos sim. irmãos tem?" A maioria tinha bastante irmão, assim. Então, não, ou pelo menos tinha um irmão, né, filho único realmente tinha, acho que tinha um, a Paola, Ah, não a lembro Paola eu de, conheço ela, lembro ela. sim, Ela estava na Cristo Rei. sim. Eu Boa. não lembro de mais ninguém, assim, filho único, mas era Mas no uma sacerdócio tem bastante filhos únicos. Eu não saberia dizer todos agora, mas tem vários. sim, sim. Alguns já sacerdotes, filho únicos e o padre Césio é o filho único, né, não tem mais irmãos, o padre Eric, quem mais? Tem mais, não saberia de citar agora, mas enfim, é um dado É que é bem bastante, né, é um também. dado é significativo, Sim. significativo, né. Padre, eu queria adentrar um pouquinho num ponto que a gente não falou muito a fundo, assim, mas queria que o senhor ficasse à vontade para falar aquilo que o senhor sentir vontade, se não quiser Hum, também, tá. Mas a gente falou um pouco sobre a sua correria, sobre as suas atividades, e a gente sabe, assim, um pouco que o senhor passou por um período de bastante estresse, bastante cansaço, aonde se viu, enfrentando uma situação de limitação, né. E não sei se o senhor pudesse falar um pouco também a sua experiência sobre isso, assim, como foi para o senhor, como tem sido isso também.
porque é uma realidade que, infelizmente, a probabilidade é cada vez mais pessoas enfrentarem isso, né. Num mundo tão, corrido, cheio de Sim, atividades, e hoje cada vez mais se fala sobre produtividade. Então, o valor da pessoa hoje quase é o quanto ela produz, o quanto ela sim, faz, quanto mais cedo ela acorda e mais tarde ela vai dormir para render e precisa ser multitarefas e multifunções e ter diversas empresas, diversas. Cada vez mais se fala sobre sim. isso, né? E, enfim, se o senhor puder contar um pouco sua experiência para gente. Tá. Então, primeiro que a gente pensa, às vezes, o padre como um anjo supra-humano, né. Não, ele também tem as suas enfermidades, suas doenças, né, e precisa cuidar da sua saúde, precisa ter as paradas que tem que ter, né. Antes ainda eu dizia que, antes de entrarmos no ar, de gravarmos, que o meu diretor espiritual ele diz com muita clareza, né, ele diz isso, mesmo ele me dizendo, eu entrei numa situação de estafa. Ele diz assim: "Olha, descanso semanal, um passeio mensal e férias anual. Uma viagem anual, perdão, né. Então, descanso semanal, passeio mensal e uma viagem anual. A gente sim para porque o descansar nem sempre é não fazer nada. Na verdade, o descansar é você mudar de ambiente, enfim, né. Sim, Então o que que aconteceu? Eu sempre, desde casa, assim, né, da nossa família, nós somos um pouco assim de casa, né. Então meu pai é muito trabalhador, meu irmão é muito trabalhador, meus tios são muito trabalhador. Então é como que dissesse assim: "Ó, tarefa dada é tarefa cumprida", né. desde casa. Desde casa, é um pouco cultural nosso assim, né. E, vamos supor, é muito difícil admitir que você não vai dar conta daquele trabalho, né, então a Uhum. gente vai ao extremo, né, Não existe a possibilidade de de não não fazer. fazê-lo. Exatamente. Claro que depois a vida vai ensinando que não é assim que Sim. funciona, né. Mas é um pouco cultural que também, assim, tem que ser trabalhado. Então, ou seja, como vigário geral e tantas funções, né, eu acabei que, em pandemia e tudo isso, que eu entrei, assim, numa estafa, né. Foi Claro, na pandemia. assim, logo ali na pandemia e pós-pandemia ali, né. 2019 eu tive a estafa, se eu não me engano. Então eu passei mal ali em março, assim, tive um mal-estar, assim, mas aquilo veio e foi embora, né. Mas quando chegou ali por maio, né, me acordei um dia, assim, minha voz estava fraca, né, e antes disso eu sempre tinha comigo assim: "Não, eu entrego tudo para Jesus e deito minha cabeça no travesseiro e durmo", né. Mas com o corpo não funciona assim. O corpo ele vai somatizando, né, você pode dizer assim: "Ah, eu tô bem, dormi, entreguei para Jesus", mas o corpo não é assim, né. Nosso corpo ele reage, independente de se eu quero ou se eu não quero, né. Então, eu tive uma estafa, fiquei ruim no sábado e eu fiquei 10 dias, Bernardo, que parecia que eu achei que eu ia morrer. Perdi as forças, não conseguia comer, não conseguia caminhar, arrastando os pés, não sabia o que que eu tinha, né, passei Mas muito antes mal. antes disso, tinha alguma coisa, tinha alguns sinais que o senhor percebia ou foi que o senhor lembra, assim, que foi de repente? Não, não foi de repente assim, hoje eu posso analisar e ver que não foi, eu fui acumulando sempre estresse e querendo ajudar e resolver, e tipo, não me escolhendo nunca, sei lá, eu sempre: "Ah, ajuda o fulano", então fazia de tudo para ajudar ele, Mas, e nada parecido com esse mal-estar que o senhor teve? Ah, um não, dia não não, consegui. não, não. Isso foi realmente na de repente, assim? Sim, de repente o corpo ele desligou, né. Você imagina quando se você aí tem uma dor muito forte, sei lá, bateu, né, às vezes aí a dor é tanta que o que que o corpo faz? Você desmaia, né, e o corpo Sim. desliga, o corpo desliga. Então é mais ou menos o que acontece, né, eles dão hoje esse estafa, eles chamam de síndrome de Burnout, dão outros nomes, né. Então eu entrei em estafa, assim, o meu corpo ele a perna chutava sozinha, né. É mesmo? Sim, eu não tinha controle sobre mim, né. Eu não conseguia desligar, né, o cérebro não parava, E eu não não foi não foi um acontecimento pontual, foi foi acúmulo indo, de. acúmulo, acúmulo. Foi Não indo, foi que, foi indo naquele dia aconteceu determinada coisa e isso aconteceu, não, foi o é, acúmulo de diversas situações exatamente. e naquele dia. Naquele dia desencadeou, né, desencadeou e eu fiquei assim até fiquei hospedado eu não conseguia com agitação, eu tive que sair do seminário, fiquei lá nas irmãs angélicas, elas me cuidaram, né, graças a Deus, obrigado irmãs angélicas, a irmã Salete, me acolheram lá, elas recolheram meu telefone, porque eu não podia com o telefone vibrando, eu me acelerava o coração e eu parecia que ia ter um ataque cardíaco, né. Então não era nem que loucura isso, porque eu não imaginava, então não era nenhuma questão quase que Não, é um emocional, processo químico, é uma coisa química, assim, tu não sabe de onde vem.
Porque às vezes a gente pensa, né, quando escuto, até pensa nisso, que é algo tipo: "Ah, eu vou me sentir triste, vou ficar mal". Parece muitas vezes que é um sentimento, né. Não, é um processo químico, literalmente. É uma coisa que o teu corpo reage. Quando eu O digo senhor assim, não queria estar daquela não, forma, não, mas o seu corpo o seu não corpo não reagia de reagiu acordo mais. com, Tanto que eu ainda consegui rezar uma missa no sábado de manhã, quando aconteceu isso, de tarde eu não consegui mais. Eu não consegui. mesmo Então, querendo fazer, mesmo querendo fazer, mesmo com as mesmas determinações de antes: "Ah, não, eu não, vou fazer, vou". não consegui. Perdi as forças completamente, cara, de verdade. E não consegui, eu não consegui desligar. Para dormir, eu não conseguia dormir. O cérebro é um pouco, você acelera tanto mentalmente, né, isso desestabiliza e o corpo, claro, ele não produz certos elementos, e aí ele reage e desliga, né. Uma vez nós tivemos um jovem no seminário, eu era seminarista ainda, ele diante do cansaço, do estresse, ele desligava, ele desmaiava, tu não via sinais de respiração nele, a gente saía Dava correndo por morto. por morto, saía correndo para o hospital com a carro alerta ligado e chegava no hospital, ele melhorando, né. Aí por um exame que eles chamam de tilt, Uhum. por eliminação, né, que não tem algo que identifica, se descobriu que ele estava produzindo baixa endorfina e por isso numa situação de estresse, o corpo desligava para se proteger. É como que faltava energia, né. Uhum. E ele puf, né. E isso é tão sério que tem pessoas, este caso que eu estou citando, e elas não podem rir, elas desmaiam. Então, sim, são as doenças que estão por aí, né. Uhum. Então o que que acontece? São as variações, né. Isso aconteceu comigo, e aí então eu fui me recuperando e não conseguia dormir, ou ele teve que me dar um remédio para desligar, para poder eu dormir, voltar a dormir de novo, para frear isso, né. E depois iniciei um tratamento e tudo, foi por uns 6, 7 meses, me recuperei, fiquei bem, né. Então hoje, quando eu sinto que eu estou acelerando muito, eu reduzo o ritmo, né. E mudei também. Fiz várias mudanças de hábitos, de vida, assim, depois disso, né. Então, ou seja, eu tento fazer o que é possível, e não é eu fazer o quê, né. Então eu evito essa fadiga, esse sofrimento, não é que eu vou ser indiferente, não é isso, mas eu evito, olha, então eu recuo, né. Uhum. Porque eu não quero chegar àquele patamar que eu cheguei, que foi terrível, né, terrível. Então, ou seja, e não desejo para ninguém, assim, é um processo químico do corpo, falta de produção ou acelera tanto o cérebro que você não consegue o corpo não consegue corresponder àquilo e mas enfim, fui medicado, tratei, né, graças a Deus tô bem, não tomo mais remédio, tudo tranquilo, né. É Então interessante a gente falar assim, porque às vezes parece que são uma imagem errada, assim, né, um preconceito que às vezes a gente pode ter de pensar: "Ah, é uma pessoa que, não quer trabalhar, não gosta de sim, trabalhar e tá usando como desculpa", né. Porque, tipo, é muitas vezes difícil de entender, tipo, como assim a pessoa não tá querendo? Porque se sim. ela quisesse, ela faria, né. O o Monsenhor Valnei tá dando isso de desculpa, ele queria descansar e, né, muitas vezes é um preconceito que a gente pode ter, É, assim, né, no primeiro momento. graças a Deus que a ciência ela foi evoluindo muito, né. Então hoje ela consegue ter muitos diagnósticos, né, vamos por TAG, né. Hoje muitas pessoas estão tendo transtorno, né, de ansiedade generalizada. Ela se acelera, ela se agita, ela passa mal. Né, ela desmaia, ela chora e tipo, o que que ela tem? O que que ela tem? Mas é uma produção química deficitária, de algum elemento do corpo dela que está deixando ela assim, né. Eu tive um seminarista no passado, como é importante a gente ter essa o padre no seminário, ele é o diretor espiritual, o reitor, mas você, depois de 12 anos, você aprende a olhar para a pessoa e Sim. perceber as mudanças nela. Então tinha um seminarista no passado que ele não estava conseguindo corresponder, o reitor exigindo, cobrando dele, e ele chegou um dia e disse: "Ai padre, eu não estou conseguindo". Eu assim, ele me chamou a atenção, né. E aí eu comecei a observá-lo, ele um pouco mais branquinho, assim, comecei a observá-lo já desde de manhã, daí eu, liguei para a mãe dele e disse assim: "Olha, acho que esse seminarista, o teu filho, ele tá com um problema de saúde, ele deve estar com baixa produção de vitamina D ou vitamina B, né". E a vitamina B é uma dessas do ânimo, né. Sim. E e aí eu mesmo pedi para o médico os exames dele e pedi que ele fizesse, a família foi e levou, ele fez os exames. Cara, não deu outra. Baixa de vitamina B e vitamina D, né. Ele começou a repor as vitaminas, cara, ele se tornou o rapaz mais ativo da casa, mais, pronto, mais disponível, mais criativo.
era algo bem patológico. Não era só a vontade dele de querer ou não Não querer era um mau corresponder. caráter. Não, não, de forma alguma, não era assim: "Ah, esse jovem que não tem jeito, não dá para ser padre, porque ele não consegue, ele não quer". Não, não é, às vezes tem patologias por trás. E ele está super bem na caminhada dele, né. Então é importante hoje a gente ter claro, assim, que existe sim aí as patologias que a gente às vezes pode não estar bem, e não é só por uma questão espiritual, ou às vezes por uma questão de caráter, né, a gente pode pensar, ele tem uma má índole, ele não quer. Não, não é só isso. Tem às vezes o diagnóstico. Tanto que as pessoas dizem: "Ah, o fulano está com depressão", né. O que é depressão? É algo que está em baixa nele, é algo que está em baixa, algum elemento aí não tá produzindo o suficiente e por isso está o afetando, né. Sim. Esses dias não, um tempo atrás eu estava lendo um livro do, não vou lembrar o nome agora, Educando Filhos, Educando Crianças, alguma coisa assim, do Augusto Cury, né. Hum. Ele falava sobre, o SPA, que é síndrome do pensamento acelerado, né, e é como as coisas mudam, né. Eu lembro, por exemplo, logo que o WhatsApp, por exemplo, Uhum. lançou o áudio em velocidade 2, Sim. parecia que a gente percebia as pessoas falando diferente. Não sei se o senhor, percebeu isso da mesma forma, mas parece que eu via as pessoas que elas falavam mais rápido. Naturalmente elas falavam assim e Sim. tinha que falar, falar, falar. Algo que não acontecia antes, mas por conta de algo usual que É, estava se usando ali, né. a tecnologia, sim, ela veio para nos ajudar muito, mas também está nos gerando muitas doenças, tanto que alguns lugares do mundo já está se proibindo, por exemplo, dar os equipamentos eletrônicos tão cedo para as crianças, porque de fato ele causa uma aceleração, né, a ciência está Sim. apontando para isso. Nos acelera tanto, o nosso cérebro, enfim, nossas atividades cerebrais, que o corpo ele precisa dar o stand-by, ele precisa dizer assim: "Olha, não, espera aí, Porque ali é uma máquina, né. nós Ali ele nós não somos máquina". e esses dias mesmo eu me peguei analisando, assim, e vi que, por exemplo, eu não conseguia fazer as coisas sem ter um barulho. Então, eu não conseguia ficar em silêncio. Independente do que eu estivesse fazendo, eu tinha que estar escutando alguma coisa. É aquela coisa que muitas vezes a gente faz em casa, tipo: "Ah, tem que deixar a Sim. TV ligada para ter um barulho", né, pra ter alguma coisa. E é justamente esse algo que eu preciso estar recebendo estímulo, preciso estar ali consumindo. Talvez eu não tô nem prestando atenção no que tá falando, mas tem que estar alguém falando, tem que Sim, estar recebendo estímulo, tem que estar alguém ali, produzindo alguma coisa que não precisaria. precisaria. Mas é por um vício. Às vezes até o pessoal tá falando aqui, hoje se existe o vício do arrastar pra cima, né. Eles descobriram, né, a ciência descobriu isso, né, isso não é descobriu que isso nos prende, né, e você pode aí ficar horas É, às vezes: passando "Ah, eu redes tenho 2 sociais, né. minutos", vai olhar o relógio, poxa, passou meia hora. Exatamente. E é difícil muitas vezes de sair dali, porque passou meia hora, "Não, mas tá, só mais um, só mais um, só mais um". E quando vê, Sim, já foi, né. exatamente. E esses excessos de estímulos que têm causado aí muitas enfermidades, né. Então, por quê? O teu cérebro: "Ah, eu gosto de dormir com música", né. O teu cérebro não descansa? Sim. Né, então, ou seja, não, a gente precisa recuperar alguns hábitos, assim, saudáveis na nossa vida, né, tem que repensar muitas coisas, na verdade. E hoje, graças a Deus, o senhor então Eu j aprendi gerir isso melhor, né. Eu, graças a Deus, estou bem, estou tranquilo, né, mas quando eu sinto que eu acelerei um pouco, que tem, assim, porque a gente sempre tem estresse, não tem como não sim, ter, né. claro. Você agora como pai de família tem as preocupações e você é responsável por eles agora, tua esposa e o teu filho, né. Sim. Então, as preocupações elas fazem parte da vida da gente, mas a gente também tem que achar formas de governar essa realidade, né, das preocupações. Tenho que me preocupar, é evidente que sou responsável, mas preciso gerir melhor isso, né, Sim, sim. com mais tranquilidade, mais paciência, né, sem essa ansiedade excessiva de tem que ser agora, né, ou ficar preso lá no futuro, o que que vai ser, eu preciso ou ficar preso no passado, né, não, preciso viver bem o agora, né. O qual eu reaprendi isso, assim, Sim. Através de um de um sofrimento, de uma dor, sofrimento, mas de uma enfermidade. gerou a Sim. a a mudança, né, a conversão nesse sentido. Padre, se a gente puder já um pouquinho entrar na questão das virtudes, mas mais do que falar exatamente sobre, eu queria que o senhor pudesse, de acordo também com a sua Uhum. experiência na formação de vida,
pudesse trazer alguns pontos em que é importante talvez não, que é importante nós trabalharmos ainda nessa quaresma, né, nesse, finalzinho de quaresma, para que nós possamos alcançar, entender até ambientes que talvez ainda nós não, Uhum. nos atentamos, que é aquilo que a gente falou antes da formação, né. Às vezes, de uma forma geral, tá tudo bem. Tá tudo certo, eu acho que tá tudo bem, mas quando eu vou realmente conhecer o profundo da minha alma, eu penso: "Poxa, tem muita coisa ainda fora", né. Tá, então, evidente que a quaresma, eu sempre digo, é o tempo privilegiado, né, pra mim é o melhor tempo da igreja, assim, né, é o melhor tempo. Por quê? Porque a igreja ela nos propõe um retiro, são 40 dias, pra gente repensar o nosso caminho, né. Então é como que, e é isso de fato, né, como Jesus foi para o deserto, então ele se retirou, ele se recolheu e ficou aí 40 dias, né. Então, a quaresma é para nós isso, né. E é importante também situar, assim, que esses 40 dias, como muitas coisas nos dias de hoje, eles foram, né, se esvaziando, assim, né. Então, isso prejudicou muito a caminhada da fé das pessoas. Qual era a concepção que se tinha de quaresma, né? Para ti, talvez não, mas quando criança, né. Então a quaresma era justamente esse tempo de silêncio. Na minha casa a gente não podia ter rádio ou TV alta, né, a gente tinha que respeitar mais, né, Já na quaresma toda. a quaresma toda, né. É, eu peguei só ali na sexta-feira santa. É, na quaresma toda, a gente não podia fazer griteiro, né, não fazer tudo que era exagero não era permitido, né. E o mais legal disso tudo é que na quaresma a gente também não podia apanhar do pai e da mãe, né. Então o Não, pai e a pra mãe mim era só essa história era só funcionava na sexta-feira santa. então, não podia apanhar, né, então aí os pais às vezes eles diziam, às vezes eu conto, às vezes eu falo isso na homilia, né, eu digo assim: "Olha", conto um pouco, às vezes rapidamente isso, né, então os pais ameaçavam a gente, assim, eles diziam, né: "Deixa chegar o sábado de aleluia que eu vou tirar tuas aleluias", né, ou Aham, seja, eu vou tirar tua alegria, né, porque não é um tempo de alegria, é um tempo de recolher-se. A criança não compreende isso, né, sim. mas a gente era educado desta forma, né, não podia ter festas, ter bailes, em nenhum momento se fazia nada disso na quaresma. Um respeito muito profundo, Festa de assim, aniversário, nada, né. nada, não se fazia, se adiava tudo para depois. Tudo depois da quaresma, porque se vivia muito mais intensa a quaresma. Não sei se pela lei, né, porque era lei, enfim, ou era por adesão mesmo, porque se tinha uma fé mais genuína, enfim, não sei explicar, né. Eu sei que então o que que acontece? Hoje a gente vê que a agitação, as coisas que o mundo foi oferecendo, foi nos tirando muito dessa centralidade. Mas a gente tem insistentemente na vida da igreja, né, eu acho que a cada ano buscado ajudar as pessoas a viverem melhor a quaresma, né. Hoje, por exemplo, quantas pessoas a gente vê, assim, que elas se fazem propósito de mortificação na quaresma, né, elas se propõem, os padres ensinam nas suas pregações de como, olha, viver a quaresma. Então se está se insistindo de novo para recuperar esse tempo privilegiado que a gente tem da quaresma. Então, ou seja, a quaresma, principalmente, então, a gente pode fazer aí, intensificar a vida de oração, né, retomar, porque a gente foi aí daqui a um pouco ficando mais preguiçoso, né, foi esfriando ao longo do ano na vida de oração, então a quaresma você repensa assim: "Olha, estou falhando com Deus, preciso escutá-lo mais". Por isso o silêncio. O silêncio é fundamental, né. Não é só a fala, né, tem os momentos de oração verbal, de canto, de louvor, ok, mas precisa ter um momento de silêncio, também para escutar, assim, o que Deus quer da gente, né. Onde nós nos propomos também uma vida mais caritativa, dar-se conta de que tem irmãos que estão com maiores dificuldades. E vejam, a caridade aqui, Bernardo, e quem nos acompanha, não é somente dar coisas. A gente sempre acha que caridade é dar, não, caridade é dar de nós ao outro. Né. Sei lá, vem alguém que pede um prato de comida, como acontece com frequência lá no Betânia, né, os seminaristas vão lá, enfim, a gente conversa, a gente indaga, a gente pergunta, né, pra eles onde é, onde não é, se interessa pela vida deles, né. Então, ou seja, é dar de si, né, caridade, muito mais. E esse dar de si, claro, pode ser que eu tenha que atender uma necessidade urgente dele, porque está com fome, e dê comida, dê roupa e dê outras coisas, mas é dar de nós, né. Então, a caridade, né. E claro, sem dúvida nenhuma, penitência, é um tempo de mortificar-se, né, a gente corrigir, né, os nossos vícios, as nossas inclinações, né. Eu sempre digo que, a palavrinha mais feia que a gente tem é a concupiscência, né. O que que é a concupiscência? É essa inclinação para o pecado que nós temos, né. E foi muito engraçado, eu partilho aqui, teve formação para o ECC, uma paróquia,
em que eles pediram para falar sobre o pecado e a concupiscência, né. Então eu fiz uma analogia para eles, você imagina uma pessoa que tem a perna curta, uma perna mais comprida que a outra, uma curta, né, então, ou seja, ela caminha sempre se Uhum. inclinando, né. Então, ou seja, se você pegar e dar um calçado para ela corrigindo, colocando ela no mesmo nível, né, colocando uma sola maior, enfim, ela vai continuar com o vício da inclinação. Então a concupiscência é mais ou menos isso. É algo que nós carregamos, infelizmente nós, que é essa inclinação para o pecado. Então é uma luta diária a gente vencer as nossas inclinações. E a quaresma é esse tempo em que nós vamos buscar ferramentas novas. Nós vamos de novo tentar buscar meios, né? E vou atacar aqueles pecados que eu sei que me fazem perder o céu, né? Então, eu posso fazer abstinência de tantas coisas, né? De comidas, de bebidas, de coisas que eu gosto, eu posso. Se ajuda, ok. Mas as verdadeiras penitências são aquelas e mortificações são aquelas que você corta na carne. É lá de dentro, né. Então eu posso perfeitamente fazer jejum daquele pecado, se oferecer, né. E vou ter práticas que me ajudem a vencer aquele pecado, para que eu chegue preparado nas festas, né, eh, para que eu possa celebrar bem a Páscoa. E quando nós falamos na Quaresma, nos preparar bem para a Páscoa, ou seja, nós pode ser que aconteça a Páscoa aqui, ou já a Páscoa definitiva. Por quê? Porque a Páscoa é o fechar, passagem, né. Então a gente até costuma dizer às vezes: "Ah, o fulano fez a Páscoa dele, ele faleceu, o fulano fez a Páscoa", ou seja, ele fez a passagem dele para a vida eterna, né. Então, ou seja, a gente se prepara sim para a Páscoa aqui entre nós, mas sempre em vista de preparar-se para a Páscoa definitiva. Esse é o propósito da Quaresma, né. Então, com essas ações. Bom, quais são os remédios, né, que a gente deve buscar? A vida de oração, caridade, né, a esmola que a igreja diz, né, as mortificações. Isso tudo são, evidente, remédio que nos ajudam. Mas dentro desses remédios, a quaresma vai acabar, Uhum. né. E eu preciso continuar aqueles propósitos que eu vivi, que eu firmei, que eu consegui durante a quaresma. Quais são os remédios? É a Isso é vivência. é até isso que eu ia comentar com o senhor. Quando o senhor fala, por exemplo, de termos uma abstinência, um jejum daquele pecado, é enquanto finalidade para depois não cairmos naquilo. Exatamente. Não é o tipo: "Ah, eu vou fazer", que a gente brinca, né, vou Eu fazer estipulei um penitência de não fazer fofoca, eu mas eu vou esperar o sábado de aleluia e aí para poder vou não, não, eu não vou é. vou anotar todas as fofocas para depois poder Depois, não, não é isso, é justamente eu superar essa inclinação que eu carrego de fazer fofoca, fazer o juízo dos outros, né. Então, ou seja, eu sei que tá, eu sempre falo das pessoas, então nesse período da quaresma eu quero, aprender, nesse período da quaresma, a falar coisas que edificam, e não desconstruir mais do outro, não inventar coisas, não mentir, né. Então, ou seja, eu sei, nós conscientemente, o pecado ele nos dói, a gente não quer, mas eu acabo escolhendo o pecado, sim, né. Eu fico fragilizado. Então, ou seja, nesse período da quaresma eu vou, de novo, olhar para isso, vou identificar e vou me fortalecer no caminho, sim, sim, né. E para continuar depois, né. sim, Então, por exemplo, sei lá, eu vou sempre identificar, e pode ser com a ajuda com o diretor espiritual, o formador, enfim, eu vou tentar identificar quais são os meus pecados dominantes, né. Quais são os meus, adotados, digamos assim, né, ali de estimação que eu carrego. E a gente não quer, mas infelizmente a fragilidade ela está em todos nós. Então, ou seja, eu vou identificá-los, vamos lá, eu identifiquei que, cara, meu maior pecado, a sua raiz é o orgulho, né. Então, ou seja, eu vou precisar identificar a virtude, qual é o remédio que vai me ajudar a viver. Bom, no caso do orgulho, é a virtude da humildade. Então, o que que é a virtude da humildade? Quais são as práticas da virtude da humildade que eu preciso ter? Né, então eu vou identificar isso e vou começar a praticar, né. Ou seja, eu fiz um caminho, eu identifiquei o meu pecado dominante e estou fazendo mortificações para vencê-lo, mas depois da quaresma, eu vou precisar continuar essa prática, sim, né, o máximo que eu conseguir, para poder viver bem, né. É evidente que o ano litúrgico ele nos ajuda muito nesse sentido, porque você imagina, olha, eu sempre gosto disso, né, a gente vai se preparando para as grandes solenidades, né. Sei lá, sim, o Bernardo tá aqui, estudou na escola, eh, aí chegou o dia da formatura dele, né. Chegou
Então, ou seja, eu vou me formar naquele dia. Não, aquele dia é o dia da solenidade. Se formou, na verdade. Todos dizem que você foi na aula, que você estudou, que você se preparou, fez as provas, os exames, né? Todos os dias você se preparou. Então, ou seja, a quaresma, nós podemos entender assim que é quase como que uma recuperação. Eu preciso me recuperar. Gente, eu não estou indo bem. Eu Sim. preciso desse tempo, dessa parada e repensar o caminho, né. Quais são os meus pecados dominantes, quais as virtudes que eu preciso praticar, eu preciso viver, e aí vou de novo seguindo o caminho. Sim. A quaresma é realmente um tempo propício para nos prepararmos para a grande celebração, né. E pode E ser aqui ou no céu, né. sim, pode ser aqui ou no céu. Mas, olha, eu queria, agradecer ao senhor por esse tempo, pela nossa conversa, pela sua partilha, né, de vida, pela sua partilha de experiência, por conseguir nos dar um espaço na sua agenda que nós sabemos que é cheia, mas realmente obrigado. Saiba que a nossa comunidade, nós temos um carinho muito especial pelo Obrigado a senhor, vocês. rezamos sempre, pelo senhor, pelos sacerdotes da nossa diocese. Temos um grande amor pela nossa diocese, né, e é uma alegria ter o senhor aqui conosco. O senhor vai ficar agora aqui aberto para o senhor, se quiser falar alguma coisa, enfim, mas mais uma vez agradecer, e aí depois se o senhor puder encerrar também nos dando a benção. Tá bem. Então eu agradeço o carinho e tenho também, de fato, um grande carinho pela comunidade, né. O padre Marco é meu padrinho de ordenação também, né. Minha primeira experiência de seminarista na teologia, ele já era padre, né, então ele ficou padre antes de mim. E foi com ele, né, foi onde eu te Sim, conheci, Bernardo, né, então eu conheço o Bernardo há muitos anos ainda, o Bernardo menininho, né, sim. hoje, enfim, é um homem, já é pai de família, enfim, casado, né, então eu já o conheci Sim, e fazendo estágio, né. tenho aquelas memórias no estágio lá na paróquia São José de Anchieta, né, que na época era Beato José de Beato ainda. Anchieta, e agora já é, né, então canonizado São José de Anchieta, né. Então tenho muito carinho pela comunidade também, rezo muito por vocês, se eu tenho agenda disponível, eu sempre vou tentar colaborar, né, Amém. eh, faço esse esforço, né, porque a gente precisa, né, nós não somos padres de os padres da igreja, né, todos que estão debaixo desse guarda-chuva, né, são o nosso pastoreio, né. E principalmente, assim, no ofício que carrego, a paternidade ainda ela precisa ser muito mais vivida, né, quanto virtude mesmo, né. Sim, Ou seja, o padre, um sacerdote, o bispo, o vigário geral, ele tem que se preocupar com todos, né. Não é só com o carisma que ele carrega, mas todos os outros carismas, acolhê-los, ajudá-los, enfim, né, para servir bem a igreja. Então eu agradeço muito pelo convite, poder participar com vocês, né. Aos pouquinhos eu vejo, assim, que tá tomando forma, né, grandes nomes vocês já conseguiram trazer aqui nesse espaço, né. Então esse é um espaço excelente que vai podendo a gente partilhar e as pessoas elas, percebo que elas têm, assistido bastante, né, esse espaço que vocês criaram, então parabéns, acho que é inspiração também, né, de amém. ocupar esse espaço nas redes sociais e ajudar as pessoas, é um meio de evangelização, né, aliás, um grande meio de Sim, evangelização, né. Se antigamente usaram os barcos pelos mares e depois as estradas que foram sendo abertas, hoje a nossa grande estrada é, né, a internet e as redes sociais, e a gente não pode ficar fora disso, amém. senão a gente ficou para trás, né. E então desejo muito, assim, que vocês todos possam perseverar, né, todos os membros da comunidade também, e sempre lembrando disso, né, tudo para agradar o nosso Senhor, tudo para a honra e glória dele, né. Amém. Assim que a gente deve caminhar, né. Sim, temos misérias, temos que trabalhar, confissão frequente, buscar viver uma vida de santidade, né, é uma batalha diária, né. Aliás, e eu termino dizendo, uma vez um jovem, ele fez todas as abstinências possíveis, né, ele esgotou a criatividade dele, né. Daí ele veio e disse: "Padre, eu não sei mais o que fazer nas minhas quaresmas, né". Eu disse: "Olha, eu vou te dar a penitência mais difícil de todas". "Sério, padre?". "Sim, tu vais durante 40 dias santificar o teu dia". Nossa, eu acho que ele deve estar fazendo até hoje essa abstinência, essa penitência quaresmal, né. Porque é justamente isso, é santificar todos os dias da nossa vida, esse é o nosso desafio. E se começa pela quaresma, vai se, né, Sim, estender por muito tempo, né. Vamos à bênção então? amém. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. Pai de infinita bondade, suplico a bênção de todos aqueles que nos acompanham, né? Principalmente aquelas pessoas que passam por alguma dificuldade, alguma enfermidade. Que o Senhor venha com o consolo e com a cura de suas enfermidades. Também peço para aquelas pessoas que ajudam, colaboram e fazem da comunidade Emanuel e toda a igreja caminhar, né?
que ajudam com as suas orações, que ajudam com a sua doação, seus bens materiais, né. Saiba que Deus um dia vai aí recompensá-los na eternidade, né. Então eu peço essa bênção também sobre os jovens, sobre as crianças, aqueles que ainda vão enfrentar um caminho de discernimento na sua vida. Que Deus possa tocar o coração para que eles não tenham medo, tenham coragem de responder à vocação. Confio sobre a copiosa, amorosa intercessão da Virgem Maria e dos santos Santa Faustina e de todos os santos, né, baluartes da comunidade Emanuel. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém, amém, Padre. Obrigado mais uma vez. Estamos abertos, né? Já falamos isso para Dom João também, vamos dizer então para o Vigário, estamos abertos aqui, disponíveis para aquilo que a Diocese precisar também. Esse é um espaço onde vocês podem ah, sentir à vontade para falar, para ainda que seja uma pequena parcela do rebanho da Diocese inteira de Novo Hamburgo, mas nós estamos aqui para poder escutar, poder dar voz também a vocês, tá bom? Muito obrigado pela sua participação conosco aqui hoje. Obrigado você também que esteve conosco nesse momento. Não esqueça, você é um embaixador do Reino de Deus. Você é responsável por espalhar essa cultura por onde você for, levar a presença de Jesus. Eu te vejo na próxima semana.